Oi, tudo bem? Então, hoje é um dia muito bacana porque é um dia de matar saudades, é um dia de rever minha amiga Val Gamito. É assim? Isso. Eu tô tão acostumado a chamá-la de Val que o sobrenome, quando eu tenho que apresentar, às vezes eu fico meio na dúvida. Mas hoje é o seguinte, gente. A Val é uma pessoa que eu conheci há muitos anos, atendendo ela enquanto consulente comigo e tal, e naquela época ela trabalhava, ela tinha uma vida, ela criava um filho, e ela sempre foi uma pessoa, por conta de herança de família, ela aprendeu a jogar as cartas desde muito cedo, né? Mas nunca foi um trabalho para ela. E quando ela deixou de trabalhar, se aposentou, ela começou a fazer essa gentileza de atender pessoas e se transformou numa excelente terapeuta holística. Então ela trabalha com várias dinâmicas e a gente vai falar sobre isso aqui. Para mim é um orgulho te ter aqui, lembrar que a gente passou muitas horas juntos, às vezes que eu te atendia e ter acompanhado a sua vida. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a espiritualidade e sobre o que é ser uma terapeuta holística dedicada como você é. Eu que agradeço estar aqui, matando a saudade. Amém. Você foi uma pessoa também importantíssima, até hoje. E vamos falar, vamos dizer esse caminho aí que a gente trilha, às vezes sem programar, né? Uhum. Porque eu brinco com você que eu falava que eu ia ser dona de pousada. Dona de pousada. Dona de pousada, ia trabalhar 4 meses, gastar o dinheiro no resto e depois voltava. E era isso que eu queria fazer, porém, né? E realmente, desde criança, eu adorava cartas, né? Mas não no sentido de jogar, de ler. Então a família se reunia ali na mesa, eu pequenininha, né? Ia olhando, acompanhando o jogo, mas eu falava, olha, aí era um baralho normal. A sua intuição já berrava, né? E aí assim, minha mãe não gostava, né? Uhum. Claro, meu pai amava, tinha essa... Uhum. E mesmo durante trabalhando, eu trabalhei muitos anos, né, numa empresa, eu nunca saí desse mundo, na verdade, né? Eu me aprofundava, eu gostava muito de cursos, mas sempre para mim, né? Não profissionalmente como hoje. Aí te conheci, você também deu um baita de um incentivo, né? Uhum. Não Sim. tive a pousada e ok, estamos aqui. Sim. Uma coisa que eu acho legal, Val, no Brasil, é que a gente tem ótimos terapeutas holísticos. Tem pessoas assim. E normalmente, os bons, os grandes terapeutas holísticos, eles estão ali no seu cantinho, fazendo seu trabalho de formiguinha, atendendo e curando pessoas, ajudando pessoas, auxiliando pessoas. Sim. E numa época em que a Terra está em transição, eu acho o papel do terapeuta holístico extremamente importante. Muito importante. Extremamente importante, porque a cura, ela começa pelo pensamento, ela começa pelo diálogo. Exatamente. Então, muitas vezes, quando você não é só uma terapeuta holística, você é uma escuta, e com o seu conhecimento você consegue auxiliar o outro numa técnica, numa apometria, numa barra de axe. O direcionar, né? Você às vezes você tira com a mão uma dor que o outro está sentindo, né? E eu te chamei aqui exatamente porque eu sei que você faz um trabalho sério de cura e você atende muitas pessoas. Eu sei também que você, como eu, faz trabalhos voluntários para algumas pessoas que a gente socorre, que estão precisando, porque a gente está vivendo uma época que as pessoas estão enlouquecendo. Muito, né? E a gente precisa ajudar as pessoas a não entender, porque assim, eu vejo que muitas pessoas precisam às vezes de um tratamento psiquiátrico, mas muitas pessoas não precisam. Exatamente. E acabam indo para um tratamento psiquiátrico por conta de crise de pânicos, por conta de uma série de coisas. Depressão, pânico, muita gente com ansiedade, assim, além do limite. Muita gente sendo diagnosticada com TDAH, todo mundo tem TDAH agora, né? Exatamente. E às vezes é só um direcionamento mesmo certo, um posicionamento, mostrar um caminho ali que a pessoa vai ter que percorrer, claro que com os passos dela, né? A gente não pode caminhar pela pessoa, mas as pessoas estão, é muita informação,
muita rapidez que veio com muitos jovens principalmente, né? Então é um caminho muito legal. E o mundo tomou outra direção, Val, assim, eu digo isso porque assim, como eu atendo há muitos anos, né, quando chegava assim, por exemplo, o mês de maio, era impressionante, eu acordava e falava assim, começou maio, agora é só gente, só pessoas que estão se separando, que estão terminando o namoro, e era impressionante. Ou querendo casar, né, porque maio... Mas por incrível que pareça, o maio era um mês onde tinha muita separação. Interessante, né? Muita separação. E assim, vários anos eu vivi isso. Só que agora não tem mais essa cronologia. Acabou. Não. Hoje as pessoas estão vindo com todos os tipos de dificuldade, né? Então, porque a Terra está tão maluca, né? As pessoas estão tão malucas. Por um lado a gente está evoluindo muito, e por um outro lado a gente está entendendo que as pessoas, elas estão, não sei se é por conta do uso excessivo de internet, o uso excessivo de celular, as pessoas elas estão relaxando muito pouco, sabe? E também eu acho que as pessoas se alimentam, né? As pessoas têm pressa, se alimentam de muita coisa industrializada o tempo todo, sabe? Então tá faltando um pouco mais de consciência, de talvez, terra, né? de situação. Então eu pergunto a você, enquanto terapeuta holística, como é que tá vindo seus consulentes? Que tipo de trabalho eles trazem para você? Que tipo de procura eles têm? Eu gostaria que você contasse um pouquinho. É bem diversificado, assim, no sentido que eu atendo todas as idades, né? Certo. Assim, eu acredito que as pessoas estão com medo de se posicionar internamente bastante em relacionamentos. E na parte de trabalho, as pessoas estão querendo se libertar de algumas pressões, que às vezes é só você dar um caminho e não sabe. As pessoas estão se colocando em prisões mentais. Prisões mentais. Porque quando a gente escuta, né, eu que estou ali escutando o problema e vejo o direcionamento, são coisas até que simples para essa libertação, só que é uma quebra de padrão, e as pessoas têm dificuldade de quebrar padrões. Principalmente, tem pessoas que são muito apegadas à rotina, até dificuldade, até se eu tiver que mudar um ônibus, nossa. Então, essas prisões mentais que as pessoas estão, que eu acho que é que mais chega para mim, porque não são problemas, lógico, tem quem tem um problema real na prática, ou a falta do dinheiro, ou, né, mas assim, a maioria é uma prisão mental que a pessoa não vê, tá numa caixa fechada, e assim o papel da gente, né, o meu, é só falar, olha... Eu entendo bem o que você está falando, tem uma Val. portinha aqui, sim, olha direito, né? Eu entendo muito bem o que você está falando. Você sabe que, por conta disso, dessas prisões mentais que as pessoas chegam até a gente, eu acabei, por acaso, desenvolvendo uma terapia que eu tenho feito com alguns consulentes meus, a terapia das palavras, exatamente para a gente trabalhar um pouco essa prisão mental. E eu estou muito feliz, porque tem funcionado muito. Sabe? Eu faço uma, não das palavras, mas baseado também em ancestralidade, que também está dando super certo. A gente trabalha com as raízes ancestrais porque é importante, Sim, né? Muito importante. Eu gosto muito. Na verdade, quando eu faço meu atendimento, eu uso um pouco de tudo. Às vezes eu faço até uma apometria com a leitura. Não necessariamente eu deito a pessoa e faço toda aquela energização. Não, é um processo mental. Sabe? É um processo mental, e eu estou sempre levando essas técnicas para a leitura. Mas como é que você faz isso? São diálogos que a gente vai desenvolvendo, porque às vezes no meio de uma consulta você faz uma pergunta para o consulente, ele para, ele respira, sim, e ele mergulha num silêncio de um minuto. Como se ele fosse buscar, né? Assim, e aí ele volta, ele fala, não tinha pensado sobre isso. E aí a gente... É como se você tivesse aberto uma chave na cabeça dela. Eu acho isso muito interessante, porque quando você ativa,
Porque às vezes elas chegam até a gente procurando uma leitura, querendo saber do futuro. Sempre e com de leitura, repente, né? E o tarô dá o meu bem direcionado. E assim, de bem, repente, as opções estão ali. o baralho te leva para Muito, porque o baralho o tarô é maravilhoso. ele Os leva você oráculos. para onde o consulente precisa. É o subconsciente, Né? na verdade, né? É O que ele muito precisa isso. ouvir. Os meus atendimentos nessa parte de terapia, né, que a gente faz semanalmente, tem as pessoas fixas, né, que a gente fala, é online, se quiser presencial também, porque a parte sistêmica, né, então a gente conversa, e as pessoas adoram, porque eu uso o tarô convencional, o cigano, o sistêmico, que vem as frases de impacto, e é muito legal, e as pessoas, assim, realmente falam, nossa... É incrível, e quando você usa vários tarôs, várias leituras, vários tipos de cartas, é legal porque, primeiro, que é uma coisa que a gente nunca sabe tudo, a gente vai estudar o resto da vida. Sim, todo né? dia. O tarô, para mim, ele é um jogo muito mais psicológico do que de previsões. Não é que não seja então, eu até uma falo, coisa de previsão. Não é que eu não dou previsões, mas você não espere eu falar assim, daqui 3 anos você vai comprar o carro dos seus sonhos. Se você vem com essa, você tá com a taróloga errada. O cigano e o baralho do cotidiano, que é o baralho que eu criei junto com a Márcia, eles são mais fofoqueiros. É isso, a gente brinca, né? Mas eu vou te falar, as pessoas adoram, né, o cigano. Porque o cigano, eu acho bacana o cigano, porque assim, se você pegar o tarô, eles são 78 cartas. 7, 8, 15, 1 e 5, 6. Se você pegar o baralho cigano ou o baralho do cotidiano, são 36 cartas, 3 e 6, 9. Ele é mais compacto. Ele é mais, isso. Tanto que eu tive uma necessidade de criar o baralho do cotidiano baseado no baralho cigano, porque ele me traz uma amplitude. O meu cigano tem mais que 36 eu também. Eu coloquei mais situações. Isso. Porque você vai sentindo, né? Mais situações, porque você vai buscando caminhos. Então, quando você olha uma carta do baralho do cotidiano, você vai mergulhar num mundo muito interessante. É muito engraçado. A carta 4, que é a carta da casa, alguns baralhos ciganos têm uma árvore assim e tal. E às vezes eu estava ali viajando, fazendo uma leitura. Pode ter outra coisa. E aí eu olhava para a pessoa e falava assim... Atrás dessa árvore tinha um poço. Ela vira e fala, tinha. Porque doido, né? A minha intuição me levou naquele lugar. Aí vem a nossa espiritualidade, que tá o tempo inteiro com a gente. Existe a leitura e existe a intuição. A intuição então, quando você olha para o baralho, que ele faz um movimento, que o teu terceiro olho está extremamente aberto, eu me divertia muito, me divirto muito, aliás, quando isso acontece. Quando entra a nossa entrega, quando a intuição vem, porque tem pessoas que chegam a gente e é só técnica porque a pessoa está fechada. Ela está fechada para uma viagem um pouco mais... Mas aí a gente vai dando, né? Num determinado momento ela se solta. A gente vai soltando. E não é que seja uma leitura ruim, Val. É que na prática... Travada, acaba sendo mais travada. É porque assim, é o que ela aguenta. É o que ela precisa. Ela está naquele lugar. Muitas vezes eu, enquanto tarólogo, eu saí muito frustrado, e é muito engraçado, porque passa um tempo, a pessoa volta, e aí você vai entender a dimensão que aquele dia trouxe. Você foi instrumento exatamente para outras coisas, para uma abertura e para uma reflexão, e a partir dali ela levou com ela dessa consulta um leque, né, se abriu. Um monte de janelas e portas que ela foi abrindo. Que talvez ela não enxergasse. Isso, né? e aí eu sempre me sinto muito aliviado quando isso tem acontece. Esse retorno também. Porque quando a gente é uma pessoa que busca a ética do trabalho, porque trabalhar com pessoas tem que ter muita ética. Você não pode dar informações que você vai atrapalhar uma pessoa. Não. Principalmente quando a pessoa não tem um preparo para isso. Tem gente que não tem, não vai adiantar. Você tem que ir por um caminho Eu sempre falo para a pessoa, me diga, tem algum assunto que você não quer que toque? Ponto. Porque não adianta, tem pessoas que não querem saber de morte, tem pessoas que não querem saber de mas doença. Tem os que chegam a falar, não pode falar tudo. Mas aí ela não está preparada, às vezes. Aí a carta te indica isso. E não, eu quero saber toda a verdade. Pode me falar tudo. Aí você olha, fala, não. Eu tenho um tipo de pessoa que são pessoas que
que eu atendo, depois elas ficam pegando aquela matéria e tentando materializar aquilo de uma forma errônea, muitas vezes eu deixo de atender essas pessoas e falo, olha, é melhor você fazer uma terapia convencional, você lidar com seus problemas de outra forma, porque o baralho, ele é uma energia. Por exemplo, tem consulentes que vêm e perguntam para você assim, terminou um namoro e quer saber se o namorado vai voltar, por um exemplo. Todo dia. Aí todo dia ela quer que você pergunte para ver se mudou. A mesma pergunta. Quando você diz para ela assim, olha, o baralho ele é uma energia. Quando você pergunta 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, ele para de responder porque ele se ofende. Mas eles não entendem. Eles não querem entender. Não. Eu falo, tem que ter um tempo para isso. E tem pessoas que falam assim, mas quando que eu posso ler de novo? As pessoas, elas podem ler o tempo que elas quiserem. Porém, elas têm que estar preparadas para aquilo que vem. E não aquilo que ela busca necessariamente. Tem cliente que eu falo assim, se você não souber ouvir, Val... não vai. Tem cliente que eu falo assim, ela fala, eu posso ler de novo, né, se a gente fosse só olhar o lado da pessoa voltar, mas não, eu falo, só vai ler se acontecer alguma coisa diferente agora. De tudo isso que a gente conversou, ouviu o direcionamento, se tiver um fato novo, a gente vê de novo. Porque senão a pessoa não... E não dá para você ser muleta, né, na verdade, né? Ficar com aquela dependência de... Na verdade, eu já trabalho para não criar dependência em ninguém, já começa por aí. Porque a pessoa que busca dependência, ela não consegue. A espiritualidade, seja ela qual for, ela tem que ser usada para o seu crescimento e principalmente para o seu livre-arbítrio. Se você não... Você sabe que é esse caminho. Eu tenho consulentes que eu falei, não faça isso, não faça aquilo. A pessoa fez e depois bancou. E até consertou aquilo. Então, não são todos que consertam. Não, são poucos. Tem caminhos e caminhos, né? Então é isso. Mas voltando um pouquinho para você, Val, voltando um pouquinho para ti, eu queria que você falasse um pouco, todas as pessoas que eu trago aqui, eu gosto muito que fale de como foi a sua criação, como eram os seus pais. Eu gosto muito, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre como é que era você menina, os seus pais, esse amor pela família. Sou a filha caçula, né, de mais 2 irmãs. Pai e mãe, ao meu ver, não perfeitos, mas sensacionais, porque eles sempre criaram a gente para serem pessoas livres, mas conscientes de que teria consequências, né? Você quer fazer, faça, mas tem consequência. Minha infância foi super gostosa. A minha diferença com as minhas irmãs eram com a Arlete, que inclusive, né, eu conheci você através da Arlete. Que Deus a tenha. E tinha 5 anos e meio de diferença, e da mais velha, que eu era bem apegada, 11, né? Então, assim, eu não fui uma criança que brincou com as irmãs, mas que interagiu bastante nessa coisa da parte mulher, de irmã mais velha. E foi bem, eu brincava muito na rua, minha mãe sempre foi muito tranquila com isso, meu pai também. Tinha como ser a preferida do pai, por eu ser a caçulinha, enfim, eu acho que eu era, tá? A preferida? Eu acho que eu era. Então, assim, a energia masculina na minha vida sempre foi, por parte de pai, bem legal, né? E, infelizmente, né, assim, né, o resumo da ópera, né? Meu pai faleceu, foi o primeiro luto que eu tive. Eles eram católicos? Eles tinham uma religião? Não, o meu pai era bem bom cumbeiro, né? Vamos falar assim. Gostava de macumba. Gostava de uma macumba, mas ele adorava Nossa Senhora da Aparecida e Santo Antônio. Aí depois eu fui descobrir, anos depois, que Santo Antônio, visto na religião da Umbanda, ele vem como o guardião, né? O Exu. Então eu entendi. E minha mãe cética, né? A minha mãe, ela perdeu uma vista, né? Quando era criança, por uma doença infecciosa. Tinha muito complexo disso. Minha mãe era uma mulher mais fechada, mas dentro da criação e do que ela teve, eu acho que ela foi uma mãe ótima, tá? Ela sempre ofereceu amor. Só que minha mãe não acreditava em nada, né? E para completar, quando ela casou com meu pai, meu pai, né, na religião,
ela achou um centro lá que prometeram que ela ia voltar a enxergar. E ela disse que pagou os tubos, né, para aquilo, vendeu coisa até ali. E ela não voltou a enxergar, né? Então ela precisava mais de uma aceitação da condição dela do que propriamente. Entendo. Então ela se fechou bastante para a espiritualidade. E isso trouxe uma influência para você? Trouxe porque assim, meu pai, ele também fechou a dele, né? Ele ia, mas acho que não contava. Uhum. Eu era criança, eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, eu tinha uma sensibilidade, eu via a Maluí sempre me acompanhando, eu tinha sonhos bem realistas, de coisas boas, tá? Ainda não estava na fase de ver o lado sombra. E ela fechou bastante isso. Ao mesmo tempo, eu tive uma auxiliar lá em casa, uma funcionária, que ela esperava só minha mãe pôr o pé para fora, Dona Ana, e me pegava e levava para o centro. Eu acho que ela nem fazia nada na casa, porque a gente passava a tarde inteira no centro. E foi aonde eu comecei a entender um pouco mais da espiritualidade de Umbanda, né? Hoje eu não posso dizer que eu seja umbandista, mas eu adoro a Umbanda. Eu sou mais espiritualista, porque eu gosto mais mesmo da parte esotérica de elementos, terra, fogo, ar, água, caldeirão, fogo que purifica, o fogo que limpa, a água que transmuta, a simbologia, terra, né? A simbologia, o etérico que faz tudo, né? Então eu sou bem bem mística. Bem mística mesmo. Então. Eu vejo isso em você e eu vejo, assim, pessoas como você, ou com a forma como você conduz a sua vida, que eu acho muito bacana, são pessoas livres, né? Quando a gente não está focado numa religião, a gente segue os preceitos da nossa alma, né? Porque acho que tem que nos fazer melhor. Eu quando eu era mais jovem, que eu vi um pai desempregado com 3 filhos para criar, cara, se eu pudesse conversar com São Jorge na lua para resolver, eu ia, sabe? Eu usei todas as magias que eu conheci e eu tive a sorte de conhecer uma filha de escravos, já bem idosa. Ela me ensinou muita simpatia, ela me ensinou, por isso que eu acredito eu vejo eu não vejo as coisas como um trabalho espiritual, eu vejo as coisas como uma simpatia. É como se você mandasse um telegrama para o plano espiritual, porque uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria, ela carece de coisas. Por exemplo, eu tive muita dificuldade na minha juventude de viver na Terra, porque meu mundo era muito espiritual. A gente tem que eu tive que trabalhar muito o meu corpo para gostar da Terra. Não que eu não goste da Terra, eu acho viver maravilhoso, mas quando você tem essa espiritualidade e a espiritualidade fala conosco e fala de uma forma muito, muito louca, no sentido de que a gente assim, vê o mundo com outros olhos, eu tive histórias sobrenaturais comigo muito grandes. Eu tive histórias muito grandes. Eu nunca me filiei a nenhuma religião, mas eu respeito várias. Eu também nunca eu digo sempre que eu sou kardecista de coração. Kardecista de coração, eu quero dizer que é um lugar onde eu acho que nos mostra a vida e a morte de uma forma muito tranquila. Embora eu acho que o mundo espiritual e tudo que está acontecendo na Terra precisa um pouco mais de clareza. Sim. Sabe? De modernidade. E a gente está muito preso ainda a muitas convenções de 200 anos atrás. Então precisa melhorar um pouco. Eu acho que podia dar uma Quando você vê toda a doutrina e quando você vê alguns livros, alguns romances espíritas, você já começa a entender que é preciso mudar. Mas eu não sou um especialista nisso, Val. Eu trabalho com a minha verdade e com a verdade do consulente que me vem. A tua essência, sua alma, aquilo que te chama. E eu te trouxe aqui hoje exatamente por isso, porque eu percebo em você essa mesma linha de trabalho, sabe? De você acolher o povo. Essa semana foi maravilhoso. É ótimo, exatamente essa semana foi maravilhoso, porque eu quebrei meu pé, eu passei por uma fase delicada.
E eu resolvi que eu ia ficar uma semana em silêncio. Não consegue, né? E Você aí, conseguiu? eu consegui. Conseguiu, Eu consegui. ótimo. E mais uma cliente minha de Brasília, que morava em São Paulo, depois foi para Brasília, me ligou e descobriu que eu estava com o pé quebrado e queria ir na minha casa, queria me fazer companhia, queria isso. Eu não quero. Eu falei, eu não quero, você não vai vir. E tal. E aí, no meio dessa conversa, ela vira para mim e fala assim, poxa, eu gosto tanto de você, você me acolheu tanto nessa vida. Que eu Quando quero ela falou isso, o remorso tomou conta da minha alma. Mas ela respeitou isso, Sim, né? Passou. ótimo. Aí eu superei, melhorei. Aí eu comecei a aplicar reiki no meu pé Foi ótimo. e ele ia para uma cirurgia. O reiki curou. Aí eu liguei pra ela, porque era aniversário dela, pedi 1000 desculpas. Eu falei, olha, eu tava numa semana que eu precisava ficar assim, assim, assado. Sim, né? Dela virou e falou, não, eu entendi perfeitamente e eu te agradeço, porque eu adoro a forma como você é nítido e transparente. Eu achei incrível isso. Eu não tive nem como insistir ou ter dúvidas, não era para eu ir mesmo. Exatamente, sabe, porque porque assim, eu tava, a gente que é muito espiritual, quando você, e a gente está trabalhando demais espiritualmente, Muito, porque sim. o nosso corpo está saindo muito enquanto dorme, Com certeza. porque a gente está acolhendo pessoas que estão na guerra, crianças que estão Sim, morrendo no sim, mundo sim. inteiro, e o plano espiritual não está dando conta. Não. Ele está pegando muitos instrumentos aqui, e quando a gente dorme, a gente vai ajudar. Vai, com certeza. Porque está muito difícil para o plano Sim. espiritual nesse momento, Tá, todas essas guerras, a gente né? está nessa transição, né, planetária. Exatamente. A gente está, e assim, tem tantos canais, as pessoas podem, eu falo, gente, lê mais, né, sai um pouquinho da caixa, Orar e vigiar, né? Tem tantos canais aí, você não precisa acreditar exatamente no que eu acredito, mas busque conhecimento. Porque e sai da burrice também, né? Eu acho que quando as pessoas obrigada, elas ficam Aguinaldo, presas você na foi mais burrice, direto. com todo Tem respeito gente a que todo não mundo quer, aqui, tem preguiça de ler 3 linhas, não vai atrás, sente tudo e fica dentro elas daquela duvidam de caixa da coisas que ignorância. estão com elas. São sentimentos, são intuições. Assim, quando você tá lá no seu cantinho quietinho, eu adoro lavar louça, porque a louça é a maior terapia que Eu vou existe. chamar você lá para em casa. Assim, mas eu prefiro lavar a minha, desculpa aí. Né? Mas eu adoro lavar louça. Eu adoro lavar louça porque assim, quando você pega o prato, lava, escorre, põe no escorredor, é uma terapia, principalmente em silêncio, né? E a tua intuição, ela vem. Isso já é provado. Sim. Isso já é cientificamente provado que quando você lava a louça, mantém a sua pia, tirou o pensamento, e é a hora que a tua voz te fala. Então, quando você escuta a tua essência, você resolve qualquer problema. Então, é muito importante. Você não está bem? Vai lavar a sua louça. Vai para a sua pia e mantém. Quando você consegue guardar todas as louças, deixar a pia limpinha, se o fogão for do lado, deixar ele limpinho, cara, é como se você limpasse a alma, sabe? E é uma hora que você procure o silêncio, porque o silêncio, ele vai trazer para você, Val, ele vai trazer as respostas que você precisa. Deus, ele nos criou igual a ele, nós somos deuses em potenciais, com uma capacidade de desenvolver a nossa sabedoria. Então, a escuta, muitas vezes a gente procura o tarólogo, a gente procura o psicólogo, mas muitas vezes o nosso silêncio nos traz essa resposta. Nos ouvir. Porque essa inteligência que nos criou, Val, ela é fantástica. A gente incrível. usa tão pouquinho do nosso cérebro, da nossa capacidade. Eu acho. A gente conversou uma vez sobre isso. Acho. Nossa capacidade mental é gigante. E eu te pergunto, Val, o seu cantinho que você atende, que é muito bonito, que você gosta, que é a sua sala que você montou lindamente, ele está funcionando há quanto tempo? Olha, esse recente? É. Esse recente aí tem 1 mês, 2. Tá, mas eu sempre... não, tem já uns 10 anos que eu... Que você está fazendo esse trabalho. Não, o trabalho todo... Há mais tempo, já desde que eu saí da empresa. Nossa, tem uns 15 já. Certo. É que daí eu fiz uma parceria. E você montou uma sala nova, então? Agora eu estava numa casa grande, né? Agora eu fiquei um tempo em casa, eu falei, preciso desse tempo na minha casa, mas descobri que eu gosto de gente, pessoal, online. E gosta de fazer o presencial? Eu gosto de fazer o presencial, gosto muito de ler o tarô presencial.
a cama de cristais. Qual lá de tarô você cromo. joga? Eu jogo o sistêmico, o cigano, Dona Rosa Caveira, Maria Padilha, Zé Pelim. Você vai muito pra linha da Umbanda? Também. E tem Umbanda- das bruxas. Uhum. Perfeito. E você e o seu atendimento, a sua orientação é baseado na Umbanda ou é a magia de uma forma pura? A magia de uma forma pura, o que a pessoa vai. O que vai vibrar no campo de quem eu estou atendendo, Uhum. né? Porque não adianta eu também falar de entidade ou de magia ou de cigano se a pessoa ela está buscando às vezes só orientação mesmo sem a religião, Ok. entendeu? Então é muito individual mesmo. Perfeito. E nesses anos todos, ao longo desses 15 anos que você tem se dedicado a atender pessoas, o que você aprendeu? O que você tem a nos dizer Olha, sobre esse aprendizado lindo que a gente tem? É uma troca, né? Porque cada atendimento que a gente faz, a gente aproveita algo muito significativo pra gente, né? E o que eu vejo é aquilo que eu falei, o que eu mais percebo que o ser humano, ele é maravilhoso, né? A capacidade que a gente tem de ressignificar dores, de seguir é gigante. Só que o que eu mais aprendo é assim, que eu usei para mim, é passado, é aprendizado, não é a verdade presente. A gente tem que aprender a deixar dores. A dor vai estar lá, ela vai existir sempre, mas você não é mais aquela dor. Uhum. Você tem toda a condição de usar aquela dor para você realmente ressignificar e passar exemplo até para outras pessoas. Porque o que eu recebo é muita gente que falou, ai, vamos falar, vai de família, né? Ai, meu pai era isso, era aquilo, a minha mãe, até pais abusadores, vamos dizer assim. E a pessoa traz isso no presente, conta, até chora, como se aconteceu há 40 anos e a pessoa não se liberou daquilo. Não superou. E tem capacidade de em alguma caixinha ali dela, ela ainda tem alguma vantagem vivendo nessa dor. Muitas vezes. Ou na vitimismo. Mas existe pessoas e pessoas, né, Val? Tem pessoas então, que sofreram traumas muito profundos. Muito profundos e vêm de vidas passadas também. Passadas. Então elas precisam, às vezes, limpar toda a família arqueológica dela. Então, o que eu peguei para mim, né? O que eu dessas. Todo mundo tem traumas, todo mundo tem vivências. Você sabe, minha família, eu sou órfã, né? Muito cedo, de pai, de mãe, de irmãs. De uma morreu comigo no braço, a outra 10 minutos morreu depois. Então você sabe a mas o que eu fiz com esses lutos, né? Uhum. Então, não dói, não tem sim, né? Mas a gente tem que buscar a tua elevação, a tua compreensão. Então, nessas histórias todas que eu recebo, que eu oriento, que eu dou um caminho, muitos passos foram usados por mim. Muitos Perfeito. passos. Foram trocas maravilhosas que às vezes as pessoas nem sabem. E você diria que você é uma privilegiada? Assim, você conseguiu ter uma carreira, conseguiu se aposentar e depois conseguiu se dedicar nessa altura da vida, ainda sendo uma mulher jovem, porque você ainda é muito jovem. E eu vejo que você se dedica muito, não diria que é um hobby, mas eu diria que de uma certa forma é um hobby. Porque eu me sinto privilegiada, sim. De poder ser uma terapeuta holística, de poder utilizar as técnicas. Eu entendo que cada terapeuta tem um valor e cada terapeuta tem um significado. E cada terapeuta ele atrai o tipo de público que precisa para ele. Sim. Né? Eu vejo isso porque assim, eu vejo você como uma mãe de família, uma mulher que foi casada, uma mulher que criou muito bem seu filho, uma mulher que se aposentou ainda jovem porque começou a trabalhar muito cedo e pôde escolher um trabalho para ocupar a vida e como você mesmo falou hoje, que eu achei muito interessante.
mas por conta da pandemia, nós, holísticos, a gente acabou fazendo um trabalho online. E aí quando você fala dessa questão de atender presencial, que você sente falta, e é muito engraçado, eu também tenho atendido muito muito online, e agora eu estou voltando com o presencial. A gente vem devagar, né? Porque a gente também acostumou na nossa solidão. E aí eu me dei conta que tem uma diferença, assim, não estou dizendo que o online é pior, não é tão bom quanto. A energia e a mensagem vai ser a mesma, não tem alteração. Mas o ao vivo, ele traz uma ponte um pouquinho mais direta, eu diria. E isso é muito interessante. Val, você atende aonde? Como entrar em contato com você? Eu atendo na Zona Sul, né, perto ali seria Jardim Marajoara, mais perto de Interlagos. WhatsApp, né, as pessoas, o primeiro contato sempre, porque eu não sei se a pessoa liga, às vezes eu estou atendendo, então mensagens de WhatsApp, Instagram. Qual que é o seu Instagram? É _Chayanta. Perfeito. Então, Val, eu quero te agradecer, foi uma honra ter você aqui. Para mim foi uma delícia. Adorei bater esse papo, trocar essas ideias. E olha, teria, né, se deixar... Tem muita coisa. Se deixar, mas a gente, histórias fantásticas. Mas a gente vai fazer umas rodas diferentes aqui. Eu vou trazer outros profissionais e a gente vai trocar umas figurinhas mais interessantes. Eu quero trazer outras pessoas pra gente falar de magia, pra gente falar de Umbanda, pra gente falar, porque aqui é um canal aberto a todas as filosofias, a todos os pensamentos e a todas as compreensões, né? Então, Val, eu quero trazer várias pessoas aqui, que você tá super convidada. Obrigada. Hoje eu queria só te apresentar, mostrar, porque um dos intuitos do programa, do canal, é mostrar para as pessoas que existe vida pós-vida. Exatamente. Não, mas assim, busquem, pessoas, busquem. E eu acho lindo uma mulher na sua altura da vida, né? Que conseguiu construir, você vê, seu filho está num caminho maravilhoso, você o criou muito bem, né? Sim, você é uma mulher muito bem resolvida. Eu achei legal quando você falou, eu mudei de casa, você tinha uma casa enorme e tal, e foi morar numa coisa... estúdio, tô amando, gente. Ainda meu filho brinca e fala, mãe, você veio para uma casa de preguiçoso, né? Eu falei, não, eu vim para uma casa que eu posso me dedicar a outras coisas. Perfeito. E meus 3 gatos. Então, Val, eu quero aproveitar, a gente termina aqui o nosso podcast, mas você está super convidada, porque agora eu vou pro meu programa de rádio, tá? Que legal. Eu tenho 2 programas de rádio no Paranormal.plus e no Soulcast, né? Parabéns. E a gente vai gravar aqui com você um programa, você vai poder falar da sua beleza, da sua magia, da sua Umbanda e dessa pessoa maravilhosa que você é. E aos ouvintes, eu quero deixar uma mensagem o seguinte: você que está em casa, você que se aposentou e você que se aposentou jovem, olha aí, nós brasileiros, a gente pode estudar, hoje tem muitos cursos. Enquanto a gente está respirando, a gente tem que estar e ser útil, e ser útil. O planeta está precisadaço de pessoas para acolher pessoas. A gente enlouqueceu? A gente enlouqueceu. Mas a gente vai sair dessa? A gente vai sair dessa. Com certeza, estamos então, saindo já. Universo, gratidão, Val. Gratidão de estar aqui hoje. Você que está em casa, escuta a gente com amor, que é só o que a gente quer oferecer. Busquem conhecimento, gente, tá fácil. Amor e carinho.